individualidade. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por isso, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atalai Yahvé, um canal independente, sem vínculo religioso, com o propósito de elucidar a Bíblia Sagrada. Eu me chamo Otávio Rosa, venha comigo na jornada pela Bíblia Sagrada. A obediência a Cristo passa não pela chanceler de um líder espiritual, mas sim pelo próprio Cristo. Não pense que os rituais religiosos praticados em obediência a determinado líder espiritual pode te levar à salvação. Até mesmo porque este líder espiritual não lhe conhece, não sabe das profundezas da sua alma. E todos e qualquer ser humano conhece de forma superficial o seu semelhante. E às vezes, até nós mesmos não nos conhecemos. Porém, aquele que nos criou sabe quem nós somos, de dentro para fora. Cristo conhece o nosso código genético, a escuridão da nossa alma. Não há nada que possa ser escondido dele. E neste contexto de que tudo o Senhor Jesus Cristo sabe sobre nós, é que somos alertados pelo apóstolo Paulo a ser obedientes. Não somente quando estamos sendo observados, mas, sobretudo, quando estamos sozinhos. Entenda que quando estamos em determinado grupo, somos facilmente adaptados a ele. Você não vai encontrar uma pessoa religiosa em uma roda de religioso falando palavras de baixo escalão, ou vice-versa. É claro que poderá ter um ou outro que possa vir a fazer isso, porém aquele que está comprometido com a sua crença religiosa não fará. Mas caso ele não esteja entre os da mesma crença religiosa, dependendo da sua maturidade, pode vir a ser influenciado. Isso não é somente no campo religioso, mas em todas as áreas da vida. E como seguidores de Cristo, devemos nos atentar, pois sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ao partir, ele foi nos preparar uma nova morada. Mas isso não significa que estamos abandonados.
pois a sua palavra é o seu Espírito Santo presente em nossas vidas por meio da leitura da sua palavra. Porque por meio da leitura da palavra podemos ouvir a sua voz a nos falar. E quando necessário, ele mesmo intervém e vem pessoalmente falar conosco. Logo, devemos estar atentos e praticantes da sua palavra, pois assim não abrimos ou deixamos brecha para sermos enganados. Pois a caminhada com Cristo é longa e às vezes difíceis. Uma caminhada diária e solitária. Não existe salvação coletiva ou comunitária. É você e Cristo. E terá dias que a vontade de abandonar tudo sentiremos como uma faca que corta a pele. Todavia, devemos nos manter firmes em Cristo, pois somente aquele que vencer a sua jornada terá o passaporte da salvação. Entenda, trabalhar pela própria salvação significa, primeiro, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Segundo, estudar, meditar, praticar a sua palavra. E terceiro, pregar a sua palavra. E nesse aqui, no terceiro, precisamos colocar uma nota de rodapé. Pregar a palavra de Cristo não significa convidar pessoas para participar de rituais religiosos, mas sim ensinar a filosofia de vida de Cristo. Sua vida como exemplificação de vivência e sendo por nós copiada. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 27, está escrito: e eles todos se espantaram, de tal modo que questionavam entre si, dizendo: que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena e os espíritos imundos lhe obedecem. Não há nenhuma criatura, seja no céu, na terra ou no inferno, que possa desobedecer à ordem de Cristo. E essa é a doutrina de Cristo. Obediência. Quem quiser ser salvo tem que obedecer exclusivamente a Cristo. A obediência a Cristo leva à salvação. E a salvação, uma vida ao lado de Cristo. E uma vida ao lado de Cristo chama-se eternidade. Eternidade é a plena felicidade com o autor da vida, Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16,
versículo 14, está escrito: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Oh, quão bom seria se todos pudessem ter a mente aberta para a mensagem de Cristo. Entretanto, somente aqueles que verdadeiramente procuram o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração podem alcançar. E mais adiante, no versículo 32, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 32. Eles falavam a palavra do Senhor. E a todos que estavam em sua casa, ser obediente a Cristo é pregar a sua palavra, é ensinar a verdade de Cristo e não construir templos religiosos, arrecadar dinheiro, profetizar o que Cristo não disse, como a teologia da prosperidade e o positivismo, atuações teatrais, mentiras faladas, um grande circo que profana a Cristo, que diz ser de Cristo. Quando falar sobre Cristo é falar da experiência de vida ao seu lado, da convivência, da confiança que o Senhor Jesus Cristo soube estarmos ao seu lado para sempre. E no versículo seguinte está escrito, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 33. E ele, tomando naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, e em seguida foi batizado, e todos os seus. Na cronologia dessa narrativa, entendemos que não precisamos de templos religiosos para sermos batizados no nome de Cristo. Basta crermos de todo o nosso coração, com a certeza, com a convicção de que Cristo é Deus. Sendo assim, não há um local que nos faz ser batizados, e sim a fé em Cristo Jesus. Banheiro, tanque, rios, lagoas, lago, etc e tal, não importa. Pode ser no chuveiro da sua casa. Eu creio, eu aceito a doutrina de Cristo e ser obediente, posso ser batizado. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, está escrito: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem aos seus desejos. O início é o fim para quem deseja seguir a Cristo. Não é ser religioso e muito menos filiado a tempo religioso, mas sim obediente à revelação o qual Cristo, por meio da sua palavra, porém, só terá
a revelação de Cristo, que inicia a leitura. A prática de ler e estudar a mensagem deixada, melhor, revelada por meio do seu Espírito Santo a nós. Por outro lado, quem não lê, quem não tem a prática de estudar, está fardado à ignorância religiosa, sendo facilmente enganado por falsos pastores, sem entender que a sua salvação depende exclusivamente dele e não de terceiros.